Estamos de volta, né? Vamos falar de campeonato, vamos começar pela Várzea de Novo Hamburgo, pelo campeonato municipal, ou vamos começar pelo brasileiro? O que tu queres? Podemos falar do nosso campeonato municipal, até porque então, vamos lá. Eu conversei hoje à tarde com o Artemio, secretário da Ismel. A rodada desse final de semana está confirmada. Então vamos lá aos jogos desse final de semana. Da rodada número 7, então, do municipal. Lembrando que de manhã tem os veteranos e à tarde os primeiros 4. Exatamente, os veteranos, a princípio marcado para o horário, o Artemio não me confirmou o horário, mas até o domingo anterior era às 10 da manhã e às 15 horas. Não sei se com o advento do horário de verão teremos, de repente, os veteranos às 10 e o jogo do primeiro quadro às 4. Mas os jogos confirmados para o domingo, pelo grupo A, Veterano contra o Estrela, 11 Gaúcho contra a Portuguesa e Vila Nova contra o Botafogo. E os jogos agendados pelo grupo B, Farroupilha contra o Canto do Rio, Tamoio contra o Guarani e também Hamburguesa e Rondônia. Uma coisa é certa, o jogo dos veteranos já agendado para em torno das 10 da manhã e o jogo do primeiro quadro na parte da tarde. Muito bem, tá aí então o campeonato que volta nesse final de semana. Então o pessoal fica antenado aí. O Novo Hamburgo joga fora, então o pessoal pode prestigiar os times dos bairros, bem que nós teremos o Internacional jogando contra o Pelotas aqui também à tarde, né? O jogo confirmado para o sábado, no caso. Tá, para o sábado. Sábado às 3 da tarde. Então domingo tranquilo aí, dá para o pessoal poder assistir. Mas a Volesul também definido aí o adversário da Volesul e os dias de jogos da Volesul, isso? Exatamente, a Volesul na semifinal do Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo agendado para amanhã, 19 horas no ginásio La Salle, lá em Canoas, entre o Vôlei Canoas e Vôlei Sul. O segundo jogo na próxima quarta-feira, dia 21, 20 horas na Sociedade Ginástica e, se necessário, no dia 23, na próxima sexta-feira, o terceiro jogo entre Vôlei Sul e Vôlei Canoas. Lembrando que quem vencer 2 jogos estará na grande final. Bom, convém lembrar que 4 equipes estavam disputando esse Campeonato Gaúcho e as 4 equipes. Daí, agora, então, é assim, ó, o primeiro colocado, que foi a equipe do Bento, vai enfrentar o Brilhante de Pelotas, que perdeu todo, não fez ponto nenhum, né? Então, no jogo lá, também melhor de 2 jogos. Quem vencer 2 jogos, elimina. Se houver a necessidade de 3, então, Bento Gonçalves vai jogar o primeiro jogo em casa, ou melhor, o primeiro jogo fora, depois joga em casa o segundo jogo. Se não eliminar nesses 2 jogos, então, o terceiro jogo será também em Bento, né? E aí a equipe da Volesul foi a segunda colocada. Então ela leva vantagem sobre Canoas. O primeiro jogo vai ser lá em Canoas, né? E aí o segundo jogo será aqui em Novo Hamburgo. Se houver necessidade de um terceiro jogo, será aqui em Novo Hamburgo também. Exatamente. E aí sim, daí saem os 2 finalistas que irão disputar o título, então, a princípio, num playoff de 3 jogos também. E se não acontecer nenhuma zebra, possivelmente o Bento Gonçalves contra o vencedor do Vôlei Sul e Canoas. Tomara, né, que realmente nós tenhamos esse jogo aí. Vai ser um tira-teima, já que a Vôlei Sul perdeu lá em Canoas, lá em Bento, e perdeu aqui também. Mas aqui foi, olha, estava ganhando o jogo e acabou perdendo no detalhe. E aí, de repente, o pessoal está louco para fazer essa final de novo. Quem sabe a equipe da Vôlei Sul consiga, né, voltar a ser campeão e trazer mais um título aqui para Novo Hamburgo, que faz tempo que não vem. O último título do vôlei faz 20 anos com a equipe da antiga Frangosul. Nós temos a classificação atualizada e a próxima rodada do Brasileirão. Então vamos lá. O Corinthians está acima daquela média que eu fiz. Bem quando começou o campeonato, eu falei, o time para ser campeão ele vai ter que fazer no mínimo 2 pontos por rodada, ou seja, vai ter que no final das 38 rodadas ter no mínimo 76 pontos.
E o Corinthians está acima disso, né? Está acima da média. Foram disputadas 30 rodadas até o momento. O Corinthians está com 64 pontos em 30 jogos. 4 pontos a mais. Tem uma gordurinha. Tu vê, o Atlético, que é o segundo colocado e faz uma belíssima campanha, não está com aquela média que eu falei. Está com 59 pontos, ou seja, se o Corinthians estivesse com 60, estaria na frente do Galo. Isso aí. Segundo lugar, o Galo com 59. O terceiro, com ótima campanha, o Grêmio, depois da boa vitória ontem diante do Santos por 1-0. O Grêmio, 55 pontos. O Grêmio abrindo 9 pontos do quarto colocado. Que é o próprio Santos, né? O próprio Santos. O Grêmio ontem matou literalmente o jogo de 6 pontos. E outra coisa, vamos ver, o Grêmio tem 16 vitórias contra o segundo que tem 13. São 3 vitórias, porque depende depois de ponto e o próximo critério é número de vitórias. O Grêmio teria né? que perder 3, o Santos vencer 3 e depois ainda tem a questão do saldo de gols. No saldo de gols. No saldo de gols talvez o Santos ganharia, vamos ver. Porque o Santos tem hoje... O Santos é uma equipe que tem o goleador, né? Com 17 gols. O Santos tem 49. Marcou e sofreu 36. A defesa do Santos também não é muito boa. E o Grêmio marcou 43, sofreu... A defesa do Grêmio é bem melhor que a do Santos, né? 26. A defesa do Grêmio só está perdendo para a defesa do Corinthians, que sofreu 24 gols até agora, né? É verdade. O Grêmio hoje com 17 gols de saldo, o Santos com saldo 13, ou seja, o Grêmio... Dá para se considerar virtualmente encaminhado para a próxima Libertadores. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Faltando 8 rodadas, o Santos tem que tirar um ponto por rodada, né? 1 ponto por rodada ele vai ter que tirar. É verdade. O Santos, então, o quarto colocado com 46 pontos. Em quinto lugar, também com 46, a equipe do São Paulo. Em sexto lugar, a equipe do Palmeiras com 45. E em sétimo lugar, Flamengo Internacional com 44. Flamengo Internacional, que exatamente são os adversários. A rodada do quarto colocado para baixo foi a mesma, mesmo que não tivesse acontecido, né? Todos eles perderam, né? Todos perderam na rodada. Vamos ver aqui, ó. O Santos perdeu para o Grêmio, ficou com 46. O São Paulo havia perdido para o Fluminense, ficou com 46. O Palmeiras perdeu para a Ponte Preta, 45. O Flamengo perdeu para o Joinville, isso? Para o Figueirense. Ficou com 44. O Inter perdeu para o Atlético, ficou com 44. E o único, então, do quarto até o oitavo, todos ficaram no mesmo lugar. A Ponte Preta que subiu, porque venceu, né? Foi de 41 para 44. E os que estão na frente lá, por exemplo, o Corinthians tinha 61, foi para 64. O Atlético Mineiro tinha 56, foi para 59. E o Grêmio, 52, foi para 55. Apenas a turma do G3 venceu na rodada. E a acusação que o Eurico Miranda fez aí para o presidente da federação, hein? Inclusive insinuando que o presidente da federação catarinense vai nos vestiários dos jogos dos times catarinenses e sugeriu, assim, ele induziu de que ele vai ser o presidente da CBF e aí ele pode dar alguma mordomia para esses juízes, como ser juízes da FIFA e outra série de coisas e continuar apitando, né? Será que isso acontece mesmo? Que o Eurico Miranda todo mundo sabe, esse tem um passado bem negro, né? É a raposa antiga do futebol brasileiro. O Eurico possivelmente deve estar se referindo ao jogo do Vasco e Chapecoense da última quarta-feira, 1-1. O gol da Chapecoense foi de pênalti no finzinho do jogo, a bola bateu na mão do zagueiro do Vasco, mas logo em seguidinha teve um lance idêntico que a bola bateu não, eu vou te dizer, o jogador saltou e botou a mão na bola, né? Saltou, ele deu uma cortada, né? No lance da área da Chapecoense, o jogador do Vasco tocou com a mão na bola e o juiz não deu a penalidade. Pois é, então... Agora, aquele juiz que apitou o jogo, eu não me lembro o nome dele, mas eu vou te dizer, aquele juiz, eu acho que eu posso botar a mão no fogo por ele. Aquele juiz, ele não é mal intencionado. Olha, eu não me recordo o nome do árbitro. Eu também não me lembro, mas aquele juiz não é mal intencionado.
Aquele juiz, ele é ruim mesmo, ele não sabe apitar, ele complica os jogos dele, é um para-raio. Então, eu acho que ele não é mal intencionado, ele não sabe apitar mesmo. Problema de qualidade, eu acho então. que tem que passar por uma reciclagem. Eu já defendi aqui, juiz de futebol tem que ser profissional, tem que ser a profissão deles. Hoje é exigido que ele tenha uma outra profissão, não só viver do apito. Mas com esse campeonato, eles indo para lá e para cá, e o que eles estão ganhando para apitar um jogo, hoje eles têm que ser profissional. Eles têm que se dedicar só ao apito. Então, e aí eles têm que ser punidos também, como são punidos jogadores. Por exemplo, os jogadores vão lá, reclama, amarelo, faz um lance mais forte, vermelho. Então, daí prejudica o jogador, prejudica o time, né? E aí o juiz erra e não acontece nada para o juiz. A não ser uma geladeirazinha assim, ó, vai ficar sem apitar agora. Não, o juiz tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Vai lá, as câmeras viram, errou, chama ele aqui e ele tem que ter uma punição. Nem que for, até em dinheiro tem que ser punido. O prejuízo que ele causou para o time, ele tem que ressarcir. Tem que tirar da conta. Por isso que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, lógico que o juiz aí, ele não sabe, depende se ele quiser, ele até pode até me processar, mas é o que eu disse, ele não é mal intencionado. Acho que não. Ele é ruim mesmo, ele não sabe apitar. Ou errou não por mal intenção, porque... E apenas confirmando então os jogos da dupla Grenal no final de semana. Então vamos lá. Os 2 jogos agendados para o domingo, Flamengo Internacional domingo, 16 horas no Maracanã, e o Grêmio jogando em Porto Alegre, na Arena, 17 horas, Grêmio contra o Chapecoense. O nosso telespectador aí, eu gostaria de saber, por exemplo, torcedor do Grêmio, quem é que joga o Corinthians, com quem joga o Atlético e quem joga o Santos? Os adversários do Grêmio. Os dois porque estão na frente, né? O Atlético e o Corinthians, e o Santos porque está atrás do Grêmio. Então, quem são os adversários? O Corinthians joga fora de casa no domingo, 16 horas, diante do Atlético do Paraná, jogo difícil para o Corinthians. O Atlético Mineiro joga fora de casa na Ilha do Retiro. Olha, esse jogo aí é um jogo para empate, hein? Domingo à noite contra o Sport, 18h30, o Galo jogando fora. E a equipe do Santos... Não, e daí tem o Grêmio joga com o Chapecoense, né? Na Arena. Que tem o Rangel aí como... O Bruno Rangel, que fez o gol de empate contra o Vasco. E o Santos joga em casa domingo, 16 horas contra o Goiás. Vai fazer os 3 pontos. O Goiás que está desesperado, o Goiás hoje na zona de rebaixamento. Vamos ver, o Internacional joga com o Flamengo. Quais são os adversários do Internacional? Tu já falou. Joga com o Goiás. O Santos vai ficar com os 3 pontos aí. O Flamengo é adversário direto do Inter. Ambos estão com a mesma pontuação. Eu, para mim, estou achando que é jogo para empate. Flamengo e Internacional, mas vamos fazer que o Internacional ganhe. Vai de 44 para 47. Vai ficar 3 pontos ainda atrás do Santos, que eu acho que vai ganhar. Deve vencer o Goiás. Tá. Outra equipe que é o São Paulo, inimigo do Internacional. São Paulo recebe o Vasco da Gama, deve vencer no Morumbi. Vencer. E o Palmeiras, que é outro inimigo do Inter. O Palmeiras joga nesse... com o Avaí lá em Santa Catarina. Jogo do sábado, 18h30, lá em Florianópolis, Avaí e Palmeiras. Esse domingo ainda vai ter um jogo ainda... Matinal? Teremos 2 jogos, Valdir, matinais marcados para o domingo. Eu acho que é a última rodada. A última rodada com jogos domingo pela manhã. Ponte Preta e Curitiba, 11 horas. E Cruzeiro contra o Fluminense, 11 horas. A Ponte Preta e o Cruzeiro que já jogaram algumas rodadas no domingo pela manhã. Ponte Preta, eu ia dizer para ti, ó, é o time que mais jogou, eu acho, no domingo de manhã. Inclusive, o primeiro jogo foi no... Grêmio e Ponte Preta. Primeira rodada foi... Digamos, se teve 10 rodadas domingo pela manhã, a Ponte jogou no mínimo em 8. Não sei se tanto, mas umas 5 rodadas eles jogaram. Eu acho que teve um jogo com o Inter também, ele jogou 11 horas também em Porto Alegre, também no domingo pela manhã. Então é o time da matinal. Então esse pessoal, eles já saem, se eles vão na festa à noite, né? Eles já saem direto para o campo, né? Já vão direto. Eu acho que o jogador não faz festa, o pessoal, o jogador faz... Eu nunca vi jogador nenhum em festa. Tu acredita que eu nunca vi jogador nenhum em festa? Não vi nunca, na noite. Porque eu também não vou na noite, né? O senhor também não vai? Não vou na noite, então eu não posso ver jogadores, né? E com certeza, se eu fosse para a noite e visse algum jogador, eu não ia dizer, porque aí eu estava me entregando. Então,
Eu nunca vi jogador na noite. Tranquilo. E amanhã poderemos ter um gaúcho na Série B do Brasileirão, amanhã à tarde. Poderemos ter aí. Quem é que joga amanhã à tarde? Amanhã o Brasil de Pelotas faz seu jogo decisivo, 16 horas, contra o Fortaleza. Lá no Castelão, o Brasil que leva uma bela vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0, ou seja, o Chavante a 1 ponto da Série B. E quando é que nós teremos aí a confirmação dos times na Série C? Que o Lajadense vai ter que reverter um 3-0, mas o Ipiranga joga amanhã. E se empatar já está dentro. Se empatar em 0-0 o Ipiranga que empatou fora 1-1 com a Caldense, amanhã 19 horas, o Ipiranga empatando de 0-0 estará garantido na Série C do Brasileiro. E a situação do Lajadense é complicada, joga na segunda-feira à noite com o River do Piauí, o Lajadense que perdeu o primeiro jogo pelo placar de 3-0. Tem que fazer 4 para eliminar, 3 para ir para pênalti. 3 para ir para pênalti. Muito bem, já que eu comecei o programa hoje, eu vou te dar o privilégio de tu encerrar o programa hoje. Vamos nessa então, obrigado Valdir aí pela parceria, né, que nossa equipe sempre tocando o barco aqui, e o Esporte na TV de hoje, sexta-feira, vai ficando por aqui, fazendo o convite que logo mais, 9 da noite, tem o programa Peneirão, o Peneirão apresentado pela Helenise Martins, que terá o pessoal do Ivoti Global Foot, e 22h30 o Conversa de Peso com a apresentação do Rodrigo Steffen. O Esporte na TV volta segunda-feira, 19h30, sob o comando do Valdir Eisman. A você de casa, o nosso muito obrigado e um ótimo final de semana.